Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 12. Essa passagem bíblica relata aqui de quando Jesus ele amaldiçoou a figueira. E tem muitos ensinamentos para nós. Eu vou dar apenas uma pinceladinha assim, bem rápida em algumas coisas aqui. E depois a gente vai se aprofundar, ou pelo menos ver com um pouquinho mais de atenção, apenas um aspecto aqui. Mas vamos lá para a leitura. Marcos 11, versículo 12, assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira, toda atenção aqui nessa parte, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Vamos dar um pulo agora, sair do versículo 14 e vamos lá para o versículo 20, porque nesse inteirinho Jesus entra em Jerusalém, purifica o templo, mas isso para nós hoje não é importante. É importante quando ele está saindo de lá no dia seguinte. Então, versículo 20: e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Amém? Então, como eu dizia, aqui a Bíblia registra esse episódio conhecido ali de Jesus amaldiçoando a figueira, e a figueira se secando. E Jesus então determina isso. Jesus diz: nunca mais coma alguém fruto de ti. Daqui a pouco eu quero voltar nesse nunca mais e quero frisar esse nunca mais. Mas antes da gente se aprofundar nisso, eu quero lhe chamar a atenção, que no dia seguinte, quando Jesus e os discípulos estão passando por ali, e o Pedro vê aquela figueira, ele se lembra do que aconteceu no dia anterior, de Jesus amaldiçoar a figueira, e ele fica admirado, ele diz: Jesus, é quase assim, não é que deu certo, não é que funcionou, Jesus, olha lá, a figueira que o Senhor amaldiçoou se secou desde as raízes. E aí Jesus vai trazer um ensinamento, respondendo ali aquilo que o Pedro, aquela admiração do Pedro, que é um ensinamento muito profundo para cada um de nós. Até o missionário usa esse texto no curso Fé, para falar lá dos 5 passos da vitória. Porque enquanto Pedro está lá admirado que aquilo que Jesus determinou ali, como a gente gosta de chamar, aquilo que Jesus falou realmente aconteceu, ele está admirado: Jesus, não é que deu certo? E Jesus ensina, como eu dizia, não só para ele, mas para cada um de nós: olha, isso é para qualquer pessoa. Tanto é que Jesus diz, e aí a gente tem lá na lição do curso Fé os 5 passos para a vitória. Primeiro, tende fé em Deus. Tudo começa quando a nossa fé está no Senhor. Aí em seguida Jesus diz: qualquer que disser a este monte. Jesus não está dizendo: olha, esses princípios não funcionam apenas comigo, ô Pedro, ou não vão funcionar apenas com você, mas com qualquer pessoa. Eu acho que esse qualquer pessoa inclui eu e você. Ou será que não? Com certeza. Então, se nós também colocarmos em prática esses princípios, vamos ter o mesmo resultado que Jesus tinha.
Quais são esses princípios? Primeiro, tende fé em Deus. Qualquer que disser a este monte, segundo princípio, se dirigir ao monte. Interessante que Jesus está falando de uma figueira, não é verdade? Mas ele não diz qualquer que disser a figueira, senão a gente acharia que só funciona com figueira, não é verdade? Mas ele diz o monte aqui, que obviamente Jesus não está nos ensinando a mudar o relevo, a paisagem do lugar. Ele está falando a respeito do monte no sentido mal, de uma ação maligna ali, como nós já vamos ver melhor. Mas ele diz então, primeiro eu tenho que ter fé em Deus, segundo eu preciso me dirigir ao monte, ou a figueira, ou a doença, ou a ação maligna, seja qual for, e disser, ergue-te e lança-te no mar. Quer dizer, saia daqui, vá lá para o outro lado, sei lá para onde você vai, mas saia da minha vida, saia do meu familiar, saia da minha casa, enfim, saia daqui. Qualquer que disser a este monte. Aí terceiro passo, e não duvidar no seu coração. Porque se eu duvidar no meu coração, esqueça, não vai acontecer. Amém. Quarto passo, mas crer que se fará aquilo que diz, aquilo que eu falei é o que vai acontecer. Aí chega no quinto passo, que é de Deus. Tudo o que disser lhe será feito. Isso é muito claro que Jesus está falando aqui da oração, ou como eu dizer, daquilo que a gente chama da determinação, porque no versículo 24 ele completa o raciocínio dizendo assim, ó, por isso, por causa desse ensinamento que eu acabei de trazer para vocês, vos digo que tudo que pedirdes, e aí também lá no curso Fé, a gente aprende que esse pedirdes aqui, vem da língua grega, do verbo aiteo, que quer dizer pedir também, mas também quer dizer determinar. Por isso que a gente ensina a determinação. Então tudo que pedir, ou tudo que determinar, orando, crede que o recebereis, o que vai acontecer? E tê-lo-eis. Amém? Então, Jesus está dizendo, olha, esse princípio é justamente o princípio que funciona na oração. Você precisa pedir, você precisa determinar, mas crendo que aquilo já é seu, que aquilo lhe pertence. E é assim que vai acontecer. Então, ensinamentos muito profundos, mas eu não vou me ater a eles, não vou me aprofundar neles, mas, como eu dizia, só uma pincelada aqui. Porque o que eu quero chamar a atenção sua hoje é para aquilo que Jesus fala. Segundo esse entendimento, aquilo que eu acabei de explanar aqui, para aquilo que Jesus, a gente pode chamar assim, determina, nunca mais como alguém fruto de ti. E eu acredito que a gente precisa aprender com o nosso mestre, aprender com Jesus e fazer mais essa determinação. E falar mais dessa forma, dentro, obviamente, daquilo que a gente acabou de falar, desses princípios que Jesus trouxe. Fé em Deus, dizer ao monte, não duvidar no coração, crer que se fará aquilo que diz, e aquilo que disse é o que vai acontecer. Amém. Mas nós precisamos, falar mais esse nunca mais. Se dirigir àquela doença e dizer, olha, nunca mais você vai agir no meu corpo. Se dirigir àquele problema que está destruindo a família e dizer, olha, nunca mais na minha família você vai entrar. Aquele vício, aquele demônio que está aprisionando, que está levando o familiar para o mau caminho, dizer, ei, nunca mais, em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos aprender a fazer isso. Agora, no domingo passado, eu pregava aqui e eu terminei a mensagem com o seguinte texto, Atos 16:16. Eu gostaria que você fosse comigo para lá. Atos capítulo 16 e versículo 16, que diz o seguinte: e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, tinha um demônio nela
que fazia ela então adivinhar. Não sei se, eu até brincava assim no domingo, não sei se ela jogava búzios, se jogava carta, se lia a mão, se era através do horóscopo, sei lá que trem que era isso. Só sei que a Bíblia diz que ela tinha um demônio, um espírito, e esse espírito levava ela a adivinhar as coisas. Aí a Bíblia diz assim: a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Claro, ela, né, como qualquer cartomante, qualquer vidente, hoje cobra lá, né, ela também fazia para ficar adivinhando o futuro das pessoas. Aí diz a Bíblia assim: esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela está falando alguma mentira aqui? Não, o que ela está falando é verdade. De fato, aqueles homens anunciavam o caminho da salvação e eles eram servos de Deus Altíssimo. Pastor, então qual que é o problema? Eu acredito que aquela menina, dirigida por aquele demônio que a possuía, estava tentando de alguma forma vincular aquelas adivinhações, aquela ação demoníaca com aquilo que Paulo e os discípulos estavam fazendo. Você está entendendo? Né? Para querer dizer assim: olha, é a mesma coisa, ou é muito parecido, não há nenhum conflito aqui, está tudo certo. E aí volta e meia eu ouço pessoas falando assim: não, pastor, mas se estão falando de Deus, né, pastor, não importa o lugar, né, o que importa é que estão falando de Deus, o que importa é se estão falando da Bíblia, então é coisa boa. Será mesmo? Eu nunca frequentei, mas já ouvi falar várias vezes que se você vai num terreiro, tem lá a Bíblia. E aí, será que todo lugar que tem uma Bíblia, ou que alguém fala da Bíblia, será que está certo? Lá no Espiritismo, eles citam a Bíblia, né? Como citam outros escritos também e tal. E aí falam de Deus, falam de um ser superior, e não sei, mas será que não estão distorcendo completamente a verdade, a palavra de Deus? Então nós precisamos tomar um cuidado muito sério com isso. Percebo que isso é uma ação maligna. Bom, mas assunto para outro dia a gente se ater mais. Mas o que importa é que ela está ali seguindo eles, toda vez que eles iam para oração, lá vinha ela seguindo eles e gritando aos quatro ventos aqui. E aí a Bíblia diz assim, ó: e isto fez ela o quê? Por muitos dias. Então não sei se foi uma semana, 10 dias, um mês, 3 meses, 6 meses, porque eu não sei o que era por muitos dias para o autor, verdade, não é? Mas com certeza mais que uma semana pelo menos era, senão eu creio que ele não se expressaria assim. Menos de 10 dias talvez ele diria por alguns dias, né? Por muitos dias penso eu que mais de 10, quem sabe mais de 20, como eu disse, não dá para a gente precisar aqui, mas aquilo foi acontecendo. Toda vez que eles iam para oração, lá vinha ela gritando atrás deles. Mas eles não sabiam que, por exemplo, Paulo mesmo não sabia que a menina tinha um espírito imundo, tinha um demônio na vida dela? Claro que ele sabia. Pois era evidente isso. Mas mesmo assim, de alguma maneira, aquilo foi sendo, relevado, foi sendo deixado de lado. Quem sabe até Paulo ali, quem sabe dizia mais ou menos assim: não, finge que não é com a gente, vamos embora, não vamos mexer com isso aí não, e tal, a gente está chegando agora na cidade, a gente quer evangelizar, a gente quer ganhar almas aqui, isso aí pode ser um laço, pode ser um problema para a gente, não sei, estou especulando, usando simplesmente, né, a minha imaginação, mas enfim, só sei que não importa o motivo, mas aquilo foi acontecendo por muitos dias. Aí a Bíblia diz assim, ó: mas Paulo, perturbado, voltou-se
e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E a menina ficou livre. O problema é que agora ela não adivinha mais. E não dá mais lucro para os seus senhores. Então eles são presos. A história você já deve conhecer. Perto da meia-noite lá, louvavam, oravam, cantavam louvores. E Deus vem com um terremoto para libertá-los. Mas enfim, vamos se ater só aqui. Aquilo foi incomodando Paulo. Foi incomodando. E aí chega um momento que ele diz: ah, não, chega dessa folia desse demônio. Ah, não, essa história vai acabar hoje. Olha só, eu vou parafrasear para você entender do que eu estou falando. Chega um momento que Paulo diz assim: quer saber? Nunca mais. Você está entendendo? Nunca mais. Esse demônio vai ficar vindo atrás da gente aqui, perturbando, essa menina, porque hoje esse demônio vai embora. E eles estão indo para a oração e daqui a pouco lá vem a menina. E ele dessa vez se vira para ela e diz: em nome de Jesus, demônio, você vai sair dessa menina. E na mesma hora o demônio sai. E o que eu quero lhe chamar a atenção aqui é que a Bíblia diz que aquilo foi por muitos dias. E quantas vezes também não acontece comigo e contigo? Quantas vezes nós sabemos que certas coisas que estão acontecendo na nossa vida, que certas coisas estão acontecendo na nossa família, na nossa saúde, na nossa vida financeira, com um familiar nosso, ou em qualquer outra área, que aquilo ali é uma ação maligna, que aquilo ali é um ataque do inferno, que aquilo ali é um levante de Satanás. Mas às vezes, sabe, a gente vai deixando. Às vezes a gente até ora, mas sabe a oração que a gente faz? Diz assim: oh Deus, me livra disso. Não é assim? Oh Deus, livra o meu familiar. Oh Deus, e tal. Mas Jesus ensinou que eu tenho que dizer ao monte. Não foi o que Paulo fez aqui? Não foi o que Jesus fez lá com a figueira? Jesus não diz: Deus, faz com que essa figueira se seque. Não, ele diz a figueira: nunca mais. Paulo aqui não diz: Deus, expulsa o demônio dessa menina. Ele diz: não, quem vai expulsar agora sou eu, em nome de Jesus, porque Jesus me deu essa autoridade. Amém. E às vezes, meu irmão, da mesma forma que está acontecendo aqui, a gente vai deixando a coisa. O porquê eu não sei, mas a gente vai procrastinando. Você sabe que aquilo ali não é normal. Você sabe que aquilo ali é uma ação maligna, mas vai deixando, e os dias vão passando, e os dias vão passando, e os dias vão passando. Mas pelo menos Paulo foi se incomodando, e quando chegou uma hora, né, a coisa explodiu. Mas tem gente que nem se incomodando não está mais. Na verdade é o contrário, está aí se acostumando com o problema, com a ação maligna. Agora eu te pergunto, olha só, e se no primeiro dia, Paulo tivesse olhado para trás, e voltado àquele espírito imundo e dado a ordem, e feito a determinação, e dito: em nome de Jesus, demônio, você vai sair. Aquilo iria se prolongar por muitos dias? Não. E aconteceu o que aconteceu nesse dia. E na mesma hora, saiu. Então perceba que a gente precisa como Jesus. Agora deixa eu trocar o exemplo. E se Jesus não tivesse naquele dia amaldiçoado a figueira? Aí ele entrou em Jerusalém, né? Ele foi lá para comer fruto, não tinha. E aí ele diz: fazer o quê? Aí ele entra em Jerusalém. Aí no outro dia ele está passando de novo. E no dia anterior ele não amaldiçoou. Então como é que ia estar ela? Firme e forte lá, bonita.
né? Aí Jesus diz, deixa eu ver se hoje tem. Ih, rapaz, hoje também não tem. Fazer o quê? Aí ele ia para Betânia, daqui a pouco no outro dia ele está voltando. Deixa eu ver se agora tem lá. Ih, rapaz, também não tem. Fazer o quê? Você está entendendo? Quem sabe a gente ia ler. E isso foi por muitos dias. Mas Jesus não fez isso. Jesus, quando vê ali que aquela figueira não tinha frutos, amaldiçoou. Agora uma coisa eu quero te chamar a atenção. Você já leu na Bíblia algum outro relato de Jesus amaldiçoando uma árvore? Não. Você acha que toda árvore que Jesus ia passando o caminho assim, não dá fruto, está amaldiçoada, aquela também, aquela outra também? Não. Mas por que essa aqui Jesus amaldiçoou? Eu não sei. Eu não faço a mínima ideia. Quem sabe a melhor explicação que eu encontraria é para que tivesse registrado na Bíblia e a gente aprendesse. Né? Mas você perceba que, por que aquela ali Jesus amaldiçoou? Talvez porque Jesus percebeu que naquele caso, que naquela situação, né, não sei se havia algum tipo de ação maligna, alguma coisa assim, mas enfim, o que eu quero chamar a atenção é que Jesus não amaldiçoava toda a árvore porque não tinha fruto, mas essa em específico ele fez. Então nós precisamos até estar atento com relação a isso, né? Porque a gente precisa, obviamente, ser sensível para perceber o que é uma ação do diabo e o que não é. O que tem um dedinho ali de Satanás e o que são coisas da vida. Amém? Né? Ter aquilo que a Bíblia fala, chama de discernimento espiritual. Discernir os espíritos. Discernir o que é uma coisa e o que é outra. Mas enfim, o que eu quero lhe chamar a atenção é que, como aconteceu aqui nesse caso de Atos, é o que muitas vezes acontece com a gente. É o que Faraó fez. A Bíblia diz que quando Deus estava usando Moisés para libertar o povo de Israel e para isso enviando aquelas pragas, quando chega as pragas das rãs, então tem rãs por todo o Egito. E aí Faraó manda chamar Moisés e diz assim, Moisés, Deus mandou essa praga aqui e a gente não aguenta mais essas rãs. Faz o seguinte, olha, ora para que essas rãs se retirem de nós, fiquem lá só apenas nos rios, e aí eu vou libertar o povo de Israel. A gente sabe que ele não fez, né? Mas era a promessa que ele fez. Ore para que essa praga de rãs cesse, que essas rãs se retirem de nós. Aí Moisés faz uma pergunta interessante. Moisés diz assim, tá bom, eu vou orar, e essas pragas vão sair, e essas rãs vão embora. Mas quando é que você quer que eu ore por você? Lembra da resposta do Faraó? O Faraó diz assim, amanhã. Meu irmão, olha que negócio doido. Para que dormir mais um dia com a rã? Verdade? Para que passar mais uma noite com a rã? A rã não estava incomodando, a rã não era uma praga. Mas ele diz assim, não, hoje não, sexta-feira, sextou, não, deixa para o sábado. Não é mais ou menos isso? Claro que eu não sei que dia de semana, eu estou brincando porque hoje é sexta, né? Mas ele diz, não, deixa sair para amanhã. Meu irmão, perceba, olha só, vamos supor, se coloca no lugar do Faraó. Você está vivendo uma praga. Aí Moisés diz assim, e aí, quando é que você quer que eu ore para você se ver livre dessa? Meu irmão, não sei você, no lugar dele é dizer, pode ser agora? Pode ser já? Sim ou não? Você diz, porque eu não quero passar mais nem um minuto, nem um segundo com com essa praga na minha vida. Se puder ser agora, mas não perca tempo. Como é que eu faço? Joelho aqui, fico de pé, levanta a mão, pode orar agora. Mas o Faraó diz o quê? Amanhã.
Mas perceba se não é o que muitas vezes nós fazemos, sabe? A gente sabe que aquilo é uma praga. Mas, deixa para amanhã. E aí, o que acontece é que às vezes, igual o relato de Atos, e isso foi por muitos dias. Porque a gente vai deixando para amanhã, a gente vai procrastinando a coisa. A gente vai jogando para frente, vai adiando. Mas perceba que o farol podia dizer, agora, ora agora. Era um dia a menos com a praga. Se Paulo tivesse no primeiro dia dado aquela ordem, né, seriam vários dias a menos que aquele demônio ia atuar na vida daquela menina. Amém? Assim como Jesus não perdeu tempo e disse nunca mais. Isso que eu quero lhe chamar a atenção, como eu dizia, que a gente precisa aprender a dizer mais vezes esse nunca mais, ou nunca mais, ou praga nunca mais, o espírito maligno que está agindo na vida dessa pessoa, ou até mesmo está agindo na minha vida, olha, nunca mais. Amém? Ou figueira, aquilo que não produz, aquilo que só tem uma aparência, mas que não produz nada na minha vida, em nome de Jesus, nunca mais, você vai embora. E que eu e você possamos aprender com o nosso mestre, em nome de Jesus Cristo, e colocar isso em prática, e não fazer como o faraó, e não fazer sequer como Paulo nesse caso, que tem muita coisa boa que ele nos ensina, até essa ousadia aqui para expulsar o demônio, mas demorou muitos dias para aquilo. Entenda, eu não estou afirmando que nesse caso não possa ter sido até alguma direção que Deus deu. Pode ser, não podemos ignorar esse fato, mas entenda que aquilo foi por muitos dias, simplesmente porque não fez antes, porque no momento que fez, a Bíblia diz, na mesma hora, o demônio saiu. Então, que eu e você possamos entender isso. Quantas vezes, né? A gente fala para alguém vem pedir uma oração, alguma coisa, não, eu vou orar, olha, eu creio que Deus é poderoso para me curar, eu creio que Deus vai me curar. A pessoa diz, amém, pastor, amém, se Deus quiser um dia, Deus vai me curar. Porque se Deus quiser um dia, você está entendendo? Já não jogou para amanhã? Já falou, quando que você quer que a rã vá embora? Já pode ser amanhã. Não, Deus é poderoso para fazer hoje na minha vida. Amém, igreja? E que a gente possa crer nisso em nome do Senhor Jesus. Olha que interessante. Na quarta-feira passada, dessa semana ainda, eu pregava que a fé não é necessariamente algo imediatista. Mas eu falava que ela pode operar na mesma hora, mas que nem sempre ela vai. Hoje eu estou pregando sobre essa mesma fé e dizendo que a gente precisa crer, né, e não ficar adiando as coisas. Mas nós precisamos entender que existe uma diferença entre usar minha fé para receber uma promessa de Deus, que era o assunto de quarta-feira, e para tanto eu vou ter que aguardar, diferente do que eu estou falando hoje, usar a minha fé para expulsar um demônio. Esse eu não preciso esperar. Usar a minha fé para assumir a minha cura, porque isso eu não preciso esperar. Por que eu não preciso esperar? Porque apesar da Bíblia fazer muitas promessas sobre cura, quando eu estou falando de cura nesse sentido, eu não estou me baseando em uma promessa, eu estou me baseando na declaração de um fato. Que declaração que a Bíblia faz? Que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Isso não é uma promessa, isso é a declaração de um fato. E aí a gente precisa entender a diferença de usar a fé para alcançar uma promessa, e essa muitas vezes, na maioria das vezes, eu vou ter que aguardar até que ela se cumpra. Diferente de eu usar a fé para reivindicar algo que a Bíblia diz que já é meu, algo que a Bíblia declara que me pertence. Amém? Em nome de Jesus Cristo.
A Bíblia diz, Marcos 16,16. Em meu nome expulsarão demônios. Então, mais uma vez, é uma declaração de um fato. É Jesus declarando isso, né? Que no nome dele nós expulsamos demônios. Então, que a gente possa, em nome de Jesus Cristo, como Paulo fez. O que Paulo fez? Em nome de Jesus, demônio você vai sair e sair. E que nós possamos agora orar, crer e ver Deus operar na nossa vida. Diga a glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus.